Senhor. Então, todos acharam em 1 Pedro 2, 11 e 12. Vamos estar apresentando nossas Bíblias ao Senhor, recitarmos Hebreus 4, 12, antes de fazermos então a leitura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos estar lendo então, 1 Pedro 2, versículos 11 e versículo 12. Será que conseguimos ler numa só voz? Vamos lá? 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de vãos feitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Amém. Podeis então assentar. Então nós vínhamos caminhando, por estes rastros escritos pelo autor de nossa lição, que mostra este sétuplo ou sétupla, acontecimentos que vem vindo. Nós caminhamos por 3 deles na lição passada e chegamos no 4º, que é peregrinos a caminho do céu. Peregrinos a caminho do céu. São um dos 7, dos subtítulos sobre esta nossa lição aqui, nesta manhã, na presença do Senhor. Então, esses privilégios e responsabilidades do convertido a Cristo, eles têm ficado bem claros, nítidos, a maneira que nós observamos, não querendo complicar, interpretar, buscar na internet, que hoje é uma bênção até certa altura, muitos comentaristas e ficamos mais divididos, não, olhar para a simplicidade que há em Cristo, e dependendo de sabedoria divina para poder entender e discernir estas questões e circunstâncias. Então, peregrinos a caminho do céu. Nesta caminhada, seguindo os passos do Senhor, nós percebemos que isto é uma realidade e deve ser, não é verdade, na vida de cada um daquele que se converte a Cristo, de quem recebe-o por seu Senhor e Salvador. Então, há aqui um pedido da parte de Pedro, claro que inspirado pelo Espírito Santo: peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Nós contemplamos algumas situações, temos recente o conhecimento que nos chega, isso é um casal que chegou até o nosso município e começa a se adaptar, faltam-lhes muitas coisas devido à precariedade que nós vivemos financeiramente, a grande maioria. Então nós percebemos as dificuldades que as pessoas enfrentam. Nem cama, este casal, para alguns de membros de sua família tinham, muito menos colchão. Então nós olhamos a pessoa peregrinando, lutando, investindo a melhorar a sua vida. Isso é bom, agradável diante de Deus, principalmente quando nós procuramos depender do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas a realidade e os fatos existentes, não há como fugir dos mesmos. Dificuldades, limitações, dependência, paciência e perseverança para esperar que Deus abençoe e no tempo certo cada uma das necessidades sejam então supridas. Então, ser forasteiro, estar peregrinando muitas vezes até dentro do nosso próprio, da nossa própria profissão, por exemplo, fazendo doutorado, se especializando, não é uma tarefa fácil. Necessita-se de investimento, de tempo e principalmente boa disposição. E faz uma recomendação interessante: que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então aqui, quando mostra esse sentido da alma, mostra, e claramente é a vida, conservando espírito, corpo e alma. Espírito,
corpo, o físico, mas sem a vida. Aquilo que age na mente leva as emoções do coração a serem transformadas em obras, né? Então, a alma. O quão as coisas que são contrárias a Deus combatem individualmente, pessoalmente com cada um de nós. Irmãos, para o que se converte a Cristo, isso se torna uma realidade tão dura que, olha, para administrar isso é complicado. Se não houver uma dependência muito grande de Deus, pouco eu e qualquer um de nós vamos crescer, evoluir e amadurecer espiritualmente. Olha o 12, que interessante, tendo vosso viver honesto entre os gentios. Recomendação impressionante e sábia. Olha a finalidade, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores. Então isso significa que não são os malfeitores. Quantas coisas que nós ouvimos da nossa pessoa, e louvado seja Deus, não querendo ser maior que ninguém, nós conhecemos os fatos e realidades. Se há duas pessoas que individualmente conhecem os fatos e realidades, uma é eu, né? E claro que a primeira é Deus. Mas pelo menos duas pessoas. Então o que acontece? Quando pessoas falam mal, ou talvez uma realidade inexistente da nossa pessoa, né? Deus, em primeiro lugar, está vendo que estão mentindo, isso não é realidade, e principalmente nós. Agora, a maneira que nós agimos diante dessa situação e circunstância pode mudar totalmente um quadro, né? Por exemplo, eu posso ser, graças a Deus não sou, nem pretendo, alguém que está lá em cima, né? Aí você ouve a pessoa falando lá meio de longe, sussurrando, mas entende, né? Dizem que para o bom entendedor uma palavra basta. Às vezes você ouve uma, duas palavras, entende que está falando mal, aí você levanta, você sabe contra quem você está falando. Então é uma das maneiras muitas vezes de administrarmos essas coisas, principalmente quando não temos compromisso com a pessoa de Cristo e com honrar e glorificar o nome dele. Quando temos e buscamos sabedoria divina para agirmos nas circunstâncias, às vezes nós ouvimos, realmente aquele que está ouvindo tem uma posição muito elevada, que galgou, trabalhou, suou para chegar lá, né? E Deus abençoou, lógico, mas ele vai agir de que forma? Ele nunca vai usar essa expressão que eu comecei usando. Não. Porque ele sabe que ele está ali naquela altura, porque Deus permitiu, deu as condições, favoreceu, né? Abriu portas. Então ele reconhece que ali ele está por causa disso devido. Outro detalhe, ele lembra que o seu Senhor, o seu Salvador, foi ridicularizado, xingado, né? Charcoteado, e quantas coisas poderíamos ser, e muitas vezes o que ele fez? Né? Chorou por aquelas pessoas. Lamentou elas não reconhecerem naquele tempo atual a sua presença, né, a sua submissão sobre tudo aquilo que ele precisava passar para que nós pudéssemos ter a sua paz e a salvação. Então vejam que dependendo da maneira de nós agirmos, né, nas circunstâncias, como isso pode mudar. Porque falam mal de vós como malfeitores, mas como é que ele termina o versículo? E glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras. Isso teria, né, até que fazer uma emenda aqui, né, se fosse uma ata, pelas boas obras em Cristo, né? Poderia colocar uma emenda aqui, né, neste versículo, que em vós observa, né, aquelas boas obras feitas em Cristo para glorificar, louvar o nome de Cristo. Puxa vida, certa vez eu falei mal daquele juiz lá, olha, o homem é renomado. Eu percebi que ele ouviu aquilo e nada fez. O que ele tem de diferente? Louvado seja Deus, porque se ele age lá, eu saí de lá, né, algemado e preso. E olha, para mim limpar o meu nome, né, estando ali, né, maldizendo uma autoridade, o irmão Vitor está estudando sobre advocacia, sabe o quão isso é complicado. Olha, ia levar tempo e muito dinheiro. Né? Então as nossas atitudes, quando nós entendemos que nós estamos caminhando nesta vida, e fato, nós caminhando ou não, procurando, né, seguir o caminho estreito,
né, caminhar com Cristo como estamos agora, não só, né, na letra, no pensamento e no espírito, mas também nas atitudes e ações, nós somos levados, né? Existe o caminhar, seguir a Cristo e não estar nem aí com nada e ser levado. Tá bom, tá tudo beleza, né? Existem também estas duas circunstâncias. Mas quando nós entendemos, por misericórdia e graça de Deus, que nós somos caminheiros nesta vida, e a verdadeira vida não está aqui, né? E a tristeza e condenação e dores, lamentos e choros eternos também são realidades e vão serem, né, mais ainda depois dessa vida física. Como é bom nós olharmos, né, para o nosso caminhar para o céu. Povo privilegiado, né, apenas residentes temporários aqui, né, apenas por pouco tempo. É o que diz Filipenses. Vamos dar uma olhada lá na carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 3, verso de número 20. Então é maravilhoso, né, nós usarmos os contextos ricos da palavra de Deus, aí Filipenses capítulo de número 3, verso de número 20, que nos comprovam esta realidade, né, de caminharmos e ver aquilo que não vemos. Mas pode alguém ver o que não existe? Pode. Pela graça, misericórdia de Deus é possível. Olha o 20 de Filipenses 3. Mas a nossa cidade está nos céus, né? De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vejam que a cidade. Irmãos, uma coisa que me alegra muito e tenho certeza, não só a mim, mas a tantos quantos se convertem a Cristo, é a simplicidade de Cristo e o que Ele usa da realidade que nós temos aqui, né, para informar o que há lá. Embora Paulo, né, disse, não sem razão, que o que ele viu lá, né, não poderia ser dito porque não seria compreendido por olho, por mente, por coração humano, mas vejam que aponta para essa realidade. Lá tem uma cidade, né? Apocalipse nos descreve com pormenores dessa cidade. Do que é os muros lá, né? É de cipó, né? O irmão José Coutinho vai saber do que eu estou falando, né? Feito fincado capororoca, né? Uma madeira que você finca ela no chão, coloca ela para esticar alguma coisa. Quanto tempo ela dura lá? 6 meses no máximo, né? Então o muro lá é assim? Não! O muro lá diz ser de pedras, e não são pedras dessas que nós encontramos paralelepípedos, tanto fabricados quanto tirados na pedreira, né? Mas são pedras preciosas, ouro, jaspe, né? Berilo. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Quando nós começamos a seguir as pegadas de Cristo, o caminho é estreito, sim, porque quantas advergências, principalmente com tristezas, encontramos na tal de internet. Pessoas que debatem grandemente. Imagina, né? Quem vai acreditar num negócio desse? Uma virgem conceber? Né? Dá licença. Que é isso, né? José lá, que papel mais feio o camarada fez, né? Quando nós encontramos veementemente falando contra esse caminho estreito. E às vezes, dependendo, né, da capacidade natural que o tal ou a tal pessoa tem de transmitir, aparenta até ser uma verdade, aquilo que ela está afirmando e tentando colocar como verdade, né? Procurando refutar a Bíblia como palavra de Deus e tudo. Então isso faz parte da nossa peregrinação e vamos caminhando. Mas olha a realidade aí de Filipenses 3:20. E interessante que não é só Paulo que Deus permitiu que ele visse lá, né? Né? Por causa, né? Mas a minha cidade. Não, ele pôs a nossa. Porque não era só ele que tinha, né, esta visão. Está nos céus, de onde espero. Não, de onde esperamos. Então vejam aí o grupo de pessoas que estavam, né, muita fé, via as coisas lá, sim, pela fé, sem poder palpá-las, mas com os pés no chão, sabendo que o caminho é estreito, que as dificuldades são reais, né, nessa peregrinação.
Eu me lembro quando eu era mais jovem, né, e eu pensava muito, e existiam alguns peregrinos que eles diziam, e nós víamos alguns de vez em quando pelas roças e sítios caminhando, alguns com grandes sacos, né, outros não carregavam nada, e eu ficava pensando, puxa vida, que vida boa, né? A pessoa não tem horário de levantar, não precisa trabalhar, né? Não precisa fazer nada. Olha a visão, irmãos, que eu tinha daquela pessoa. Já pensou o sofrimento dessa pessoa? Não ter um teto para dormir? E se chovia à noite? Estava longe, né? Já pensou o perigo de dormir embaixo de uma árvore, raios e coisa e tal? Então não via nada disso. Então vejam que muitas vezes o adversário coloca uma visão distorcida. Parece ser maravilhosa. Ser peregrino é realmente bom, né? Cigano então, nossa, camarada não paga imposto, né? E não faz isso, não faz aquilo, não tem a mínima responsabilidade, ainda cobra os direitos e faz, né, com que eles votem para si próprio, né? Como é triste e dura, né, quando nós não assumimos a responsabilidade que está junto com muito mais privilégio do que ela na pessoa de Cristo Jesus. Lembra-se do homem, né, chamado segundo o coração de Deus pela própria palavra de Deus? Eu não vou oferecer, dar nada a Deus que não me custe nada. Responsabilidade, né? Desejo de estar tirando daquilo, sabia que era tudo de Deus, mas que ele, né, se esforçou para ter e então oferecer com justiça, então, ao seu Deus. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né, nessa nossa caminhada, já que estamos vendo aí, nesta quarta dos 7 peregrinos a caminho do céu. Quem sabe algum irmão ou irmã, né, nós estamos aí no estudo, nós temos até um microfone ali para passar também para os irmãos que estão na transmissão, né, e isso é bom. Algum irmão ou irmã? Exatamente. Já pensou que interessante? Exatamente. Eu gosto de ver honestamente e gentis. E fala que Deus vai encontrar isso, né, pelas suas boas obras. É interessante, né? E isso faz-nos ver muito sobre, não somente a fé, mas, né, a pessoa se lançar e procurar fazer alguma coisa, né, para o Senhor, né? As pessoas possam reconhecer, né, não as obras, na capacidade da pessoa e tudo, mas ver que Deus está na instrumentalidade daquelas pessoas, esteve, né, está e estará então agindo. É interessante que o autor fala aqui, né, os convertidos no ano 60, mais ou menos, né, quando foi escrita essa carta, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, eles investiam em moralidade, né, a fim de dar testemunho de como Deus opera na vida pessoal. Nós podemos e devemos testemunhar também moralmente. Como a moral hoje perdeu totalmente o seu sentido, o seu valor, ainda graças a Deus dele conservar muitos que às vezes nem envolvimento tem com a pessoa de Cristo, muito menos é convertido, mas tem lutado para que essa moral retorne e seja restabelecida. Mas infelizmente ela tem predominado e muito. Quando você sai numa cidade aí com cerca de 20 mil, talvez pouco mais, um pouco menos de habitantes, que nós estamos aqui em Borda da Mata, você sai um pouco à noite, misericórdia. A moralidade em todos os sentidos, né, está lá em cima. E, né, a vida, aquilo que ela realmente deveria ser, está lá embaixo, né? É só desrespeito, né, e tudo mais. Irmão José Coutinho.
nós sabemos exatamente o que o Messias fez. Exatamente. Mas na lição, o 1 Pedro 3, versículo 9, então aqui é uma passagem muito importante. Hoje, depois que essa caminhada nossa, ponte estreita, apertada, muitos falecem mais cedo, outros mais tarde, então o corpo aqui inteiro, mas a alma fica dormindo, esperando Jesus vir. Depois de ter muitas, vamos falar religião por aí fora, que fica no purgatório. Isso aí não existe. Existe fica dormindo no Senhor. A hora que Jesus vier buscar a igreja, depois de final, eu vou falar Jesus. Depois de vier buscar a igreja, estão tudo dormindo, mas lá no purgatório, você não fala na porta, está dormindo no Senhor, esperando. E todo aquele que atravessa esse abismo do mundo, está lá, a alma esperando, o corpo esperando, não. Então Jesus veio como fosse um imã no pé, puxa, como que se for, sabe? Exatamente. Então, ali vai ser tudo sugado do céu. Então ali é onde agora chega lá em 1 Pedro 3, versículo 9. Aí depois da minha vai receber a herança. Quando morre o pai, a mãe, materialmente falando. Então todos os filhos recebem herança. Isso é lei. Se ele não tiver herança, é abandonado lá. Espiritualmente. Então, depois nós tivemos nossa herança, aqui, o versículo 9, 1 Pedro 3, versículo 9. Ali, recebereis de Deus por herança. Então, depois dessa dúvida, Jesus vai receber a nossa herança. Porque quem não é filho de Deus não vai receber herança. Agora, todo aquele que é filho dele, está lá no fim da luta, lá esperando a água do vinho, então esse vai receber a herança. É que o pastor Silvio falou um dia, nem que a pessoa não queira, não quero céu, eu não quero ir, eu obrigado porque a herança é tua. Se você não quiser, a herança fica calada. Mas para espiritualmente falando, ele recebe a herança sim, e não pode dizer repetir, nem quem não quer, nem quem não quer o céu, né? Mas assim, você trabalhou, você recebe, Deus recebe a herança. Exatamente. A herança espiritual lá no céu. E lá em ruas de ouro andaria. Depois de ficar aqui, já está pedindo. Então, vale a pena. A recompensa é certa e boa. No fim desta luta, ganhar coroa lá em cima a capacidade. Então, ele fala lá em cima. Ao contrário, as coisas baixas, ele fala lá em cima. Vamos falar. Então, irmão Zé Coutinho, lembrando muito, né, especialmente no versículo 9 do capítulo 3, fala sobre a herança. Então, esta bênção que é quando Deus dá-nos a capacidade e nós buscamos sabedoria nele, de contemplarmos que aqui nós não temos nada, né, no sentido de permanente, eterno. Nós desfrutamos, abençoando pessoas com coisas, mas tudo vai terminar. Aí mostra no versículo de número 9 final, né, a parte final dele, porque por herança alcanceis a bênção. Então Deus faz questão, e uma coisa que ele falou interessante, Deus não fica devendo nada a ninguém, né? Veja a questão de dízimo e oferta, quando ele fala em Malaquias, fazei prova de mim, tragam, sejam fiéis. Isso não sou eu que digo. E outro detalhe, não vamos ficar milionários por sermos dizimistas, né, fiéis, não é esse o sentido do versículo, mas quantos têm, né, investido em ser fiel nesta área e têm visto o que Deus tem feito? Falta dinheiro? Muito, mas irmão, não falou que ia abrir a janela do céu e suprir, né, ia derramar de bênçãos? Mas bênçãos não são só dinheiro. Não, as necessidades vêm, elas são uma realidade, foge a capacidade do dinheiro supri-las, só que Deus, né, nos leva pelas mãos, como diz aquele feliz poeta de uma das músicas sertanejas, ele diz, né, rastros na areia, quando ele pensava que estava caminhando só ali, estava só uma pegada, ele olhava na areia, tinha duas, né, estava ele e o Senhor, na mente dele, compondo aquela música,
Ele olha, de repente tem só um. Aí o seu senhor disse: não, naqueles momentos eu estava carregando e estava só a minha pegada. Não tinha te abandonado e estava só a sua. Então, quando nós investimos, não só financeiramente, mas com tudo aquilo que nós temos e Deus nos dá a capacidade, as bênçãos, esta herança é uma realidade. Não só lá, né? Começa desde aqui. Nós começamos a desfrutar, mas aí nós precisamos entender: opa, estamos caminhando, nós somos caminheiros para o céu, estamos indo para lá dia após dia, né? Hora após hora, minuto após minuto. Outra coisa interessante também que a palavra de Deus nos mostra em 2,16 de 1 Pedro 2,16, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E aqui a palavra no original não é servo, não. Sabe o que é? Escravo. Nossa, escravo? Mas Deus escravia essas pessoas? Estão vendo como é fácil interpretar as questões? Para os irmãos terem uma ideia, né, essa relação de escravo e seu senhor, né, mediante o que Deus estabeleceu e o pecado corrompeu, existiram muitos, louvado seja Deus, no passado que eram escravos de seu senhor, e o seu senhor tratava tão bem aquele escravo que dentro, não me lembro quantos anos, aquele escravo, pela lei de Deus, teria que ser liberto. Mas aquele escravo amava tanto o seu senhor, né, que pedia: eu não posso ficar com o senhor? Né? Veja a diferença de ser um escravo do pecado, da malícia, da maledicência, da concupiscência, e ser um escravo de Jesus Cristo. Veja a diferença. Literalmente aqueles escravos pediam: não, mas eu não posso ficar com o Senhor. E fazia uma marca naquele escravo, né, que ele tornava a servir o seu Senhor novamente, né? Então, ser escravo, servo de Jesus Cristo, equipara exatamente isso, porque Deus é justo. Acha que Deus, na sua justiça real, né, que Ele possui, vai ser desonesto? Não vai dar a cada um segundo as suas obras? Logicamente que vai, né? Ele não pode de espécie nenhuma mentir. Então, né, essa colocação servos de Deus, como ela é importante, é a quinta dessas 7 que nós estamos olhando. Então, convertido livre, né? Ele fala sobre a liberdade primeiramente nesse versículo. Cristo me libertou, mas não devo usar da liberdade por licença para fazer o mal. Ah, não, eu sou livre, posso fazer o que quiser. Né? Vê uma questão contra mim lá, o irmão Vitor está acabando de formar, eu já percebi que ele tem jeito para a coisa, eu vou ajustar ele, olha, eu vendo tudo que eu tenho, né? Vou lá para fora, mas eu vou apurar isso e vou ganhar essa questão. Às vezes, né, como é que eu vou ficar, e qualquer um de nós que somos convertidos a Cristo, quando levar um tapa, né, na sua face direita, dê 3, não. Vire à esquerda. Estão vendo as duas atitudes que nós podemos e qual devemos tomá-la, não é verdade? Então, esta questão de ser escravo de Jesus Cristo é exatamente esta. Lembra-se de Pedro, que estava lembrando da lição passada? Eu não sou digno de morrer crucificado, vira-me de cabeça para baixo. Escravo, servo de Jesus Cristo, reconhecendo, né, a sua obra, valorizando aquilo que o seu Senhor fez. Então, grande responsabilidade, né, realmente nós temos como servos, como escravos de Jesus Cristo. Ter Jesus como mestre. Olhar para o que Ele ensinou e não só olhar, mas também praticar. Estar pronto, né, e disposto a obedecer. O servo deve disciplinar, investir na realidade, no viver e servir, estar também pronto para qualquer coisa à disposição do seu mestre. Então, muitas das vezes, nós encontramos algumas vezes Paulo, lembram-se nas suas cartas, usando de autoridade. Eu sou um cidadão romano, prenderam-me injustamente, digam a eles que eu não vou sair daqui não, eles vão ter que vir aqui e me soltar. Então ele usou da lei, da autoridade que ele tinha, do cidadão que ele era, e não abriu mão. O que é isso? Estar à disposição
do nosso mestre. Então, há momentos que realmente nós vamos agir assim, não por nós próprios, né? Mas na autoridade de Deus, com sabedoria que dele vem. É um momento, é necessário ele dar-nos a luz verde que nós devemos agir desta maneira, mas nem sempre. Quantas vezes Jesus, né, usou de autoridade que nós olhamos? Claro que não foi escrito tudo que ele fez, como diz João, ele afirma, não caberia, né, os livros no mundo inteiro. Mas eu vejo uma, duas, no máximo 3 vezes que ele usou de autoridade. Lembra uma vez que ele disse para uma autoridade lá, entre aspas, você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dado, né? Essa foi uma dura e uma vez. Eu acho que umas 2 vezes, não sei se algum irmão ou irmã lembra de mais alguma, né? Agora já pensou, amados irmãos, em 3 anos de ministério, né? Porque ele viveu cerca mais ou menos 33 anos, então mais ou menos 3 anos do seu ministério, 2 ou 3 vezes no máximo ele usou de autoridade. O mais se submeteu, foi humilhado, foi xingado e nunca retribuiu, né? Nunca retribuiu. Eu me lembro de outra, né? Ele falando, as autoridades falando e dizendo, ele é muito fácil. Quem me convence de pecado? Ou trocando para entender melhor, quem pode afirmar que eu sou um pecador? Aponta o que eu fiz de errado. Todo mundo ficou quieto, né? Ninguém falou nada, certamente dispersou ali a multidão e tudo mais. Então, servos de Deus. E a quem o nosso Salvador estava submisso? A Deus. Senhor, que seja a minha vontade e não a sua. Que exemplo, amados irmãos, que as atitudes nos levam muitas vezes não procurar revidar, a não ser que Deus dê aquela luz verde. Não, você agora vai agir desta forma, desta maneira, né? Coloque os pingos nos i, porque toda autoridade é instituída por mim. Então eles vão ter que tomar uma providência, não é verdade, irmã Lourdes? Nós podemos ler Efésios, tá? Nós temos que ler esse contexto. Lá fala que o homem não será salvo pelas suas boas obras que ele possa fazer. Efésios 2. Depois de salvo, é que ele vai fazer as boas obras para Deus. Importantíssimo lembrar isso. Boas obras para Deus. Então, nós temos que ler o contexto, porque senão nós estamos negando a palavra. Exatamente. Estou negando a palavra, certo? E aqui ele está falando da nova vida em Cristo. Ele diz que o homem não será salvo Pelas obras, louvado seja o Senhor, né? Então é interessante nesse contexto que a irmã Lourdes está lembrando de Efésios 2, né? Principalmente no versículo 10, fala sobre as boas obras que nós somos criados em Cristo Jesus para praticá-las. O que acontece? Se existisse, né, e praticamente só há uma empresa de transporte, né, de ônibus aqui que nos leva para Borda da Mata ou para qualquer outra cidade, né, aí eu compro lá uma passagem, né, da Cometa e vou para a rodoviária aqui pegar a Cometa para ir para Pouso Alegre. O que vai acontecer? Perdi meu dinheiro, né? Comprei, paguei talvez um pouquinho mais barato, uns centavinhos, mas a Cometa passa aqui em Borda da Mata, vai para Pouso Alegre, né, ou para outro lugar? Não, perdi o meu dinheiro. É a mesma coisa com Cristo, ser servo. Não, eu sou servo, eu trabalho na minha igreja, né? Eu obedeço a Deus, os meus líderes, mas está em Cristo, né? Fomos criados, diz o versículo 10 de Efésios 2, em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se não estiver em Cristo Jesus, pode estar em Deus, numa religião, né, debaixo das ordens de um líder religioso, de nada vai adiantar. Não vai chegar a Deus como obras em Cristo Jesus, não é verdade? Isso é realidade, pastor Natanael. Interessante Paulo, o Pedro falando, né? Ele diz, fala peregrinos e forasteiros. Peregrino, nós sabemos, é aquele que está caminhando, está em peregrinação para uma determinado lugar. E forasteiro é um estrangeiro. Exatamente. É um estrangeiro, é um estranho, é
Forasteiro. Somos estrangeiros. O Bruno falou sobre a boa obra, né? É exatamente isso que Pedro está tratando aqui, né? Parece que está havendo um problema entre os crentes Exatamente. com as autoridades ali que estavam no controle. Aquele confronto meio... Eles não estavam se vendo primeiramente como peregrinos forasteiros e eles não estavam querendo se submeter à condenação. aparenta bastante. Então a gente vê que mesmo como peregrinos forasteiros, nós temos deveres aqui. Exatamente. Nós temos deveres. Quando a gente olha lá na Copa, né? Copa do Catar, várias nações viajaram para aquele país, eles eram como peregrinos e estrangeiros lá. Eles tiveram que se submeter. Exatamente, né? A lei daquele rei, né? Das autoridades. Mas ao mesmo tempo a gente olhou para algumas exibições, entre elas a seleção do Japão, e fez uma representação linda do seu país. Todos os jogos que havia no Japão, ao terminar os jogos, os japoneses faziam uma limpeza do estádio. Saíam pegando os bichos e guardando os bichos. Isso é uma representação do seu país em um país estranho. Eu creio que nós tiramos uma ilustração boa daí para nós. Muito boa. Nós estamos num lugar estranho, numa cidade estranha, somos peregrinos, mas temos que representar bem a nossa pátria. Muito. E interessante que Pedro vai jogar o exemplo, vai mostrar o exemplo de Cristo. É verdade. Ele padeceu aqui, mas não replicou, não cometeu pecado, nem da sua boca achou engano. Quando injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga e julga justamente. Como Cristo se viu como aquele que era peregrino forasteiro. Exatamente. Ele não se preocupou em rebater, Verdade. de ser como o povo de Jesus. Ele representou a sua pátria. Ele representava e se submeteu. Muito. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. Então, pastor, aqui fazendo uma alusão também, né? Nós estamos olhando muito para o peregrino e também o forasteiro. Me fez lembrar de meu saudoso pai, que quantas vezes ele se sentia literalmente, porque ele veio da Espanha, né, de outra nação, e ele se sentia, né, um peixe fora do aquário no Brasil. Embora Deus abençoe, teve todas as coisas, mas a sua nação não era, né, daqui. Ele submetia, tinha gratidão e tudo. Então, com isso é interessante. E também a alusão sobre, né, nós vemos nas entrelinhas uma dificuldade dos servos de Cristo, escravos do Senhor, de conviverem com as autoridades ali. Parece que estava havendo um choque, uma não submissão, né, àquelas autoridades. Então, né, a Bíblia faz uma colocação nos versículos de 9 e 10 do capítulo 4, que deve nos chamar a atenção, com relação, né, a sermos dispenseiros. O que é dispenseiro? Os irmãos sabem que é uma dispensa, né? Hoje quase não está tendo mais, mas na minha época, principalmente que nós não morávamos em sítio, falava na dispensa, logo nós lembrávamos do quê? Comida, né? Lá tinha arroz, feijão, açúcar. Criança como gostava de açúcar, né? Muitos lugares tinha que trancar o tal do açúcar na dispensa, porque senão a criançada, né, dava um fim nele. Então vejam, a palavra de Deus falava aí no sexto, penúltimo, né, destes subtítulos sobre bons dispenseiros. Vamos lá para 4 de 1 Pedro, versículos 9 e 10. 1 Pedro 4, 9 e 10. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu. Olha aí, como bons mordomos, né? E algumas traduções traz aqui bons dispenseiros, né? O mordomo ele vai coordenar aquilo que tem, né, àqueles que estão a serem servidos, da multiforme graça
de Deus. Então, olhando, né, e colocando isso de uma maneira clara, quantas pessoas lutam, né? A irmã Lourdes, quantas dificuldades ela teve, isso foi realidade, né? Não endeusando ninguém, mas a realidade dos fatos. Com a música, né, ela investiu, investe até hoje, né? E como ela desenvolve na música, que dispenseiro, né, mordomo da pessoa de Cristo. Não tem ninguém que executa melhor que eu, não vou parar. Eu erro, falho, mas eu vou continuar, porque eu quero louvar o Senhor e vejo a necessidade. Então, dispenseiros, esta é a sexta alusão desses subtítulos, bons dispenseiros. Então, servir uns aos outros, diz o autor de nossa lição, com os dons singulares que Deus nos confiou, né? Confiando nele, que o povo privilegiado são os convertidos, não é verdade? Porque nós fazemos... Aqueles que se converteram verdadeiramente a Deus, sabemos que Deus é fiel, Ele vai retribuir. O que Ele diz sobre o céu? Lembram-se daqueles, Senhor, mas nós deixamos tudo, o que nós vamos ter? E qual foi a colocação de Jesus? Eu digo, que Ele deixou pai, mãe, irmão, filho e filha, não receberá nesta vida. Ele não falou lá no céu primeiro ele fala nesta vida, 100 vezes mais tanto e no futuro, a vida eterna. Né? Isso não é pregar prosperidade, enriquecer de serviço, não. É aquilo que nós estávamos olhando para a realidade. Na dificuldade, Deus está ali. Né? Eis que estarei convosco todos os dias. Não é um e nem dois. Então, quando nós nos vemos e entendemos que somos dispenseiros ou mordomos da pessoa de Deus, como isso nos ajuda, irmãos? A vencer as limitações, dificuldades. Não, eu vou me preparar tudo e preparo para cantar, chega aqui na frente eu erro. Meu Deus, olha lá, todo mundo rindo, nunca mais, né? Eu faço isso. Não! Quem nunca erra? Somente aquele que procura não fazer nada. E isso nunca vai errar, né? Jamais. Por quê? Ele não está procurando fazer nada. Agora vejam bem. É Deus que nos dá essa autoridade. Ele coloca a mim e a cada um de nós que chega a Cristo e recebe por Senhor e Salvador, como dispenseiros, mordomos dele. Então eu erro uma vez, duas, vou desistir por causa disso? Posso, sim, mas devo. É a realidade daquilo que eu devo fazer? Claro que não. Então Deus confiou a alguns mais privilégios e a outros menos. Veja que isso é a realidade da igreja. É todo mundo que toca como a irmã Lourdes? Coitado de mim se sentaram no órgão, no piano, né? Ali não vai sair nada, os irmãos vão correr, né? E Deus também. O que é isso, né? Você não está capacitado para isso. Então, todos os convertidos prestarão contas pelas responsabilidades que acompanham os privilégios. Nós precisamos ter isso bem claro na mente e no coração, né? Todos. Agora imagine. Se eu procuro, erro muito, dedico, o que Deus vai falar para mim lá? Ou para qualquer um que está? Meu servo, você lembra aquele dia que você errou, né? Lembra? Lembra aquele outro dia? Não. Ele fala assim, bom e fiel servo. Você lutou, você venceu obstáculos, você caiu, eu ajudei, você levantou, né? Bom e fiel servo. E não vou apontar um erro sequer. Foste fiel no pouco, venceste. Entra para o gozo eterno, né? Então, é exatamente esta realidade, essas circunstâncias, se trabalharmos como bons mordomos e dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pastor Natanael? Essas palavras, forasteiro, dispenseiro, pode trazer para nós e eu não tenho compromisso, eu estou aqui para... Também, bem assim. Mas como é que interessante a palavra de Deus, o mesmo autor fala sobre dispenseiros forasteiros, ele diz também que somos mordomos. E mordomos é ser servo. Exatamente. Nós somos forasteiros e peregrinos aqui, durante esse tempo da peregrinação, para exercer a mordomia, para exercer o serviço. Então é diferente dos forasteiros e peregrinos desse mundo, né? Que vão para um lugar para conhecer, para passar um tempo, né?
Exatamente. Bom, que estão passando, indo a determinado lugar. Nós somos forasteiros e peregrinos com um objetivo. Bem claro, né? Bem claro. Olha o versículo 16 do capítulo 2. Ele diz: como livres, vocês são livres. E não tenham a liberdade com cobertura da malícia, ou usa essa liberdade para dar a sua malícia. Exatamente. Servos. É uma coisa interessante que o pastor fez uma alusão aos irmãos que estão conosco na transmissão, que às vezes nós usamos, né, aquela muleta, né? Nós somos forasteiros, peregrinos, então não temos nenhum compromisso com este mundo, né? Eu não vou respeitar mais ninguém, não vou bater de continência para ninguém, como dizem algumas denominações. Nós não podemos bater continência para homens, né? Podemos usar, agora devemos, aí que entra a grande questão. E o último subtítulo estava sobre, né, convertidos verdadeiros, né? Está aí nos versículos 15 e 16 que nós lemos, né, do capítulo de número 4 de 1 Pedro, né? Nós encontramos então nos versículos 15 e 16 esse último subtítulo: que nenhum de vós padeça como homicida, né, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Olha aí o conselho, 1 Pedro 4, 15, ó 16. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, nós vemos aí esse privilégio muito grande, convertidos verdadeiros. Aí nós podemos colocar lá convertidos verdadeiros igual cristão. Quem que se nomeou cristão? Foram os cristãos convertidos daquela época ou foram as pessoas, né? Gentes que não tinham nenhum compromisso com Deus, que falaram, não, esses aí são pequenos cristos, esses aí são cristãos, esses aí são seguidores daquele que morreu na cruz, né? Então, pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados cristãos e não foi por eles. Oh, somos cristãos aqui, né? Não. Os homens, mulheres, crianças, que Deus abriu a visão espiritual, né? Convertidos verdadeiros igual a cristão. Que privilégio tremendo ser cristão, os convertidos a Jesus Cristo. Regenerado, né? Poder levar o nome de Cristo. Já pensou nesse privilégio? Eu e você, nós podemos, na nossa disponibilidade, levar esse nome, mostrar o que Ele fez na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, vestimentos, palavras, atitudes e ações. Irmãos, isso é muito privilégio, né, para o verdadeiro convertido. Que responsabilidade é também. Então é um privilégio, sim, mas e o tamanho da responsabilidade? Isso nos assusta e deve nos assustar, né? Mas não podemos, de espécie nenhuma, deixar isso como motivo. Não, eu não vou cantar mais, que eu mais erro do que acerto, eu não vou fazer isso mais. Não podemos de espécie nenhuma, mas lutarmos, né, para vencer os obstáculos. Então, ser semelhante a Cristo, misericordioso, amoroso, gracioso, bondoso, gentil, compassivo e transmitir considerações, ou seja, sem limite. Sem limite. Como é difícil nós transmitirmos considerações a pessoas, principalmente novas na fé, que é muito comum, né? Já viu uma criança aí, quando está começando a dar os primeiros passos, já levanta e sai andando e não cai? Não existe, né? Elas sempre vão cair, vão se machucar. E qual é o papel do pai e da mãe? É xingar, ficar bravo, bater? Não. Considerar. Né? Se Deus quiser, ela vai firmar esses passos, ir lá ajudar. Não aconteceu nada, meu filho, minha filha, o que é isso, né? Claro que sabemos que aconteceu, mas é uma maneira de considerarmos a questão. Olha que o pai e a mãe estão aqui, você vai conseguir, né? Como é difícil nós considerarmos muitas vezes, principalmente com misericórdia. Isso deve, né, me levar a duas perguntas, olhando para esta questão, né, de convertido verdadeiro igual a um cristão convertido, ser chamado por outras pessoas. Sou um verdadeiro cristão regenerado e lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo? Pergunta o autor da lição para nós. É momento de nós olharmos para nós e nos perguntarmos, será que eu sou um verdadeiro?
né? Se sim, é uma bênção. Se não, há a possibilidade, né, a oportunidade. Hoje estamos vivos, né? Se não, podemos começar hoje, né? Eu quero ser e eu vou ser, né, e depender do Senhor. A segunda pergunta que ele traz: tenho sido semelhante a Cristo nos pensamentos, atitudes e ações? Puxa vida, né? Será que aquilo que eu penso, as atitudes que eu tomo, né, tenho procurado, né, ser igual, estar pisando ali nas pegadas do meu Salvador Jesus Cristo? Como essas duas perguntas realmente mexem, né, com nossa mente e nosso coração, realmente deve mexer. Então, que Deus possa estar nos abençoando, né, e louvamos ao Senhor por essa 10ª lição que já finalizamos nesta manhã. Certamente aprendemos muitas coisas, e se Cristo não voltar, né, até o próximo domingo, estaremos, né, aí estudando sobre a fraternidade dos convertidos a Cristo. Nós daremos continuidade dos versículos 13 a 17, 1 Pedro 2, né, se Cristo não voltar, né, até no próximo domingo. Pai, é muito bom nesta manhã nós termos investido a oportunidade de aprendermos mais de Ti. Te louvamos pela clareza de visão espiritual que o Senhor nos tem concedido. Cada irmão, irmã, ó Senhor Deus, nos enriquecendo nesta visão maravilhosa, que nos faz crescer e sermos realmente suportes e amadurecer na fé, para honrar e glorificar o nome do Seu Filho amado Jesus. Obrigado por esse privilégio concedido, e nos ajuda a, ó Deus, corresponder nas responsabilidades e deveres que temos. Nós pedimos mais uma vez com gratidão, em nome de Jesus. Amém.